Olá, no Curta Cine de hoje recebo o Eduardo Cristófoli, produtor do curta Longe de Casa. Daqui a pouco, depois da nossa conversa, a gente vai assistir ao filme. Seja muito bem-vindo aqui ao Curta Cine. Eduardo, quero saber um pouco da tua história, primeiramente. Bem, eu agradeço o convite, né? Eu sou formado na PUC, no curso de cinema da PUC. Já fazem mais ou menos uns 7 anos, né? Ali das primeiras turmas. Das primeiras turmas. Das primeiras turmas ali do curso. A nossa ideia, na verdade, quando a gente saiu do curso, eu acho que foi bem aquela galera assim, que quis começar logo a trabalhar e aí tentar cavar o seu espaço a partir de iniciativas próprias. Então a gente acabou fundando uma produtora, né, que é a Colateral Filmes. Na época eu e mais 3 amigos. Todos oriundos da faculdade da PUC. Todos oriundos da faculdade de cinema, né, da PUC. E a ideia era que a gente começasse a produzir nossos próprios trabalhos e angariando, né, quase que, vamos dizer assim, descobrindo para onde a gente iria para dentro do mercado. Como a gente era oriundo do curso de cinema, né, a gente acabou adotando como uma metodologia de continuar a produção de filmes, porque lá no curso de cinema tu acaba sempre produzindo um filme por semestre. Então, tu acaba saindo com pelo menos 5 a 6 filmes do curso. Né? Então, e a nossa ideia era um pouco assim, continuar com essa produção fora, né, do curso de cinema. A partir disso, então, a gente começou, a gente teve os nossos, no primeiro ano de duração ali da produtora, a gente produziu 2 filmes, né? Que é o Assassino do Beija-Flor, um deles é o Assassino do Beija-Flor. Que vai passar aqui na exatamente, TV Assembleia. Né? A gente sempre buscou uma parceria com os cursos de cinema dentro da produtora, até porque era da onde a gente veio, e a gente achava importante isso, que produtoras buscassem parcerias com o curso de cinema até para dar possibilidade aos alunos. A produtora foi crescendo, aos poucos o Alexandre foi participando cada vez de mais projetos, participava de um projeto aqui, um filme, um documentário, um clipe, né? E aí ele cresceu junto com a gente, até que ele se sentiu seguro lá pro final de 2008, assim, mais ou menos, a produtora já tinha uns 2 anos, olha, Eduardo, eu tenho um curta e eu queria saber, eu lembro bem, assim, que ele foi bem humilde, o Alexandre é uma pessoa extremamente humilde, e ele assim, eu queria saber se vocês produzem material que não é exatamente vindo dos sócios. Eu disse, não, sempre estamos abertos, e aí a gente tem esse que é hoje, a gente pode dizer que é um dos filmes que a gente tem mais carinho, que é o Longe de Casa. Que bacana, ele foi roteirizado e dirigido pelo Alexandre. Ele foi roteirizado e dirigido pelo Alexandre. Quando ele nasceu, na verdade, ele até era um curta que não tinha nome, né? A gente brincava com ele que era o filme sem nome, quando a gente começou a pré-produção. E ela começou assim, tranquila, porque a ideia sempre, quando eu conversei com o Alexandre, assim, Alexandre, o que a gente quer é fazer um trabalho muito tranquilo. Como a gente tinha passado por bastante estresse nos outros filmes, não, a gente tem que fazer um trabalho muito tranquilo. Esse tem que ser, já que é um filme com recursos próprios, onde a gente vai gastar uma parte do nosso tempo. Ele é totalmente independente, Eduardo. Ele é totalmente independente, né? Foi bancado com o dinheiro do próprio diretor e com o dinheiro da produtora. E a ideia era que a gente fizesse um trabalho tranquilo, né? Como ele era independente, tinha que ser tranquilo. Então a gente aproveitou aqueles meses, vamos dizer assim, mais baixos de trabalho, que é janeiro e fevereiro. Disse, não, vamos gravar nesse mês, porque aí tu também tá de férias, ele estava na faculdade ainda, né? Tu tá de férias, a gente não atrapalha a tua faculdade e a gente não atrapalha os trabalhos da produtora, porque aí a gente faz num período, assim, vamos dizer, morno de produção. Então ele acabou sendo gravado ali perto do janeiro, fevereiro, eu lembro, acho que foi até perto do Carnaval na época. O Carnaval era bem próximo, naquele ano de 2009, de janeiro, perdão. Eduardo, tu tem, além da produção nesse trabalho da direção, digamos assim, da produtora, tu tem o teu trabalho também como cineasta, como diretor e roteirista. Queria que tu falasse um pouco sobre os filmes que tu já fez e como é fazer cinema no nosso estado. Eu sei que é bastante difícil. Olha, então, eu atuo basicamente em 2 funções masters, vamos chamar assim, né, 2 funções principais, que é a produção e direção, a direção nem tanto, mas mais como produtor. Dentro disso eu tenho produzido atualmente bastante conteúdo para a televisão e muitos videoclipes, porque a produtora tem um braço muito forte dentro da música,
Que bacana, então a gente acaba produzindo muitos clipes. Eu acho que trabalhar nesse mercado é tu saber aproveitar as oportunidades, porque elas sempre estão ali, né? E elas aparecem, se tu não conseguir vislumbrar um negócio a partir daquela oportunidade, tu vai morrer na praia, vamos dizer assim, né? Como muitos alunos do curso de cinema que saem deslumbrados achando que eu vou sair do curso de cinema e eu vou ser diretor, eu vou ser produtor, eu vou ser fotógrafo, né? E não é bem assim, né? Ou tu toma a frente e cria uma produtora com os teus amigos e parceiros e vai tentar desbravar o mercado junto com outras pessoas, ou tu começa lá de baixo como todo mundo, né? Entra como estagiário numa empresa, depois ser general, né? Exatamente. Então acho que é um mercado assim que parece que é difícil, mas ele é como muitos outros. O complicado dele é porque ou tu é obrigado a fazer uma certa grupo, uma certa panela para te poder, com aquele grupo e com aqueles contatos que vão a partir do grupo ser ampliados, conseguir se inserindo dentro do mercado. É assim que normalmente eu tenho trabalhado, tenho os trabalhos dentro da produtora, mas esses trabalhos também me geraram outros contatos que me possibilitam outros trabalhos fora da produtora. Então acho que dentro do mercado tu tem que acabar trabalhando e fazendo um pouquinho de cada para que tu possa ao final do mês, né, compor uma renda que tu espere, né, e não sair deslumbrado achando que tu vai ganhar um cachê milionário no primeiro filme que tu fizer e que as pessoas vão aceitar o primeiro filme que tu fizer, né. Como diretor, só complementando, né, que tu queria saber, como diretor eu já tenho aí, são trabalhos mais pessoais, eu divido atualmente a direção de todos os meus trabalhos para cinema com o meu irmão. Então a gente tem uma parceria, né? Eu e meu irmão, a gente já tá terminando, na verdade, o nosso segundo curta, chamado Final da Linha, e deve gravar um próximo, talvez no final do ano, ou no ano que vem, ainda estamos pensando que vai... E a ideia já estávamos pensando em alguma coisa de longa-metragem, assim, que bacana, começar a escrever alguma coisa, porque é o que está, vamos dizer, em voga, né? A produção do longa é uma próxima fase, e a conteúdo para TV é o que atualmente todo mundo está fazendo, né? Vocês assinam essas produções, tu e teu irmão, como irmãos Cristófoli, é isso? Isso, exatamente. Na verdade foi uma sugestão dele, né? Uma brincadeira com os irmãos Coen, né? Exato. Os irmãos Wachowski, né? O pessoal, irmãos que acabam assumindo dupla direção. E isso é muito interessante porque tu dividir essa função tão importante que é dentro de uma produção audiovisual com alguém que no mesmo poder, no mesmo patamar, mesmo que no caso dele, ele não é oriundo de uma faculdade de cinema, mas é uma pessoa que tem um conhecimento tão grande de cinema que poderia facilmente passar por uma faculdade de cinema, né? Então isso é bacana, porque o conhecimento dele, por exemplo, de literatura e da parte da escrita criativa é muito maior do que o meu, e isso então completa, né? E aí eu entro com a parte técnica e completo a falta que ele tem, acabando formando, na verdade, uma dupla. Cinema é uma arte extremamente coletiva, né? Diferentemente de outras artes que são solitárias, né? O cinema, ele, em tese, envolve todo mundo, uma grande equipe, né? Eu acredito muito nisso. Acredito que cinema é coletivo, apesar de que a gente tem que sempre pensar que existe uma pirâmide, né? E dentro, para que o processo coletivo democrático não vire uma bagunça completa, temos a figura do diretor, depois o produtor, os diretores de núcleos, para que possa, quando a conversa começa a muitas ideias e não se consegue ir à frente, alguém diz, não, vai ser assim porque eu sou o diretor, né? Assim. Então, vamos passar para a próxima página. Mas eu acredito muito que é a soma desses conhecimentos, então a foto, a arte, o som, a própria montagem, que também pode colaborar muito até no processo de pré-produção e produção, que vai criar um produto como um todo. Porque às vezes tu até como diretor, tu não vai conseguir enxergar algumas falhas dentro do filme que, por exemplo, um montador ou um diretor de arte ou até o teu próprio fotógrafo pode dizer, olha, por que a gente não faz assim? Agora, se tu simplesmente negar esse tipo de conhecimento, tu vai estar numa visão única e talvez o teu produto não fique tão bom. O próprio Longe de Casa, por exemplo, ele foi muito criado coletivamente pelo Alexandre, aí ideias que eu ia dando para ele, por exemplo, eu lembro que na época estava bem em voga os livros do Saramago,
E o Saramago é um escritor que não nomeia seus personagens, né? Os personagens são sempre tratados o homem, a mulher, o garçom, né? Pela sua função dentro da narrativa. E eu lembro pro Alexandre que eu dizia assim, cara, tu não menciona nunca o nome dos personagens, fora o da menina. Por que tu vai chamar eles por um nome? Por que tu não simplesmente chama eles pela função narrativa deles dentro da história? E aí foi uma coisa que ele na época assim, pô, isso é interessante. Aí, como é um filme, vamos dizer assim, tratando num universo bem particular, que é o interior, né? A gente acabou até aceitando aquela gíria aqui do sul de guria. A nossa personagem se chama Guria. Então ela acabou ganhando esse nome por uma conversa e uma parceria de, o que tu acha de... O próprio título, como eu te falei, que o filme nasceu sem título, foi uma parceria de devaneios em casa e dizer assim, como é que pode ser o título do filme? E aí eu, pensando na história de uma menina que recebe cartas do irmão que saiu de casa. É bom tu já dar a sinopse já. Exatamente, né? É uma menina, né, que sai de recebe cartas de um irmão que saiu de casa, que brigou com o padrasto que mora com ela e com a mãe, né? E aí eu disse para o Alexandre assim, essa menina, ela está tentando buscar... O que essa menina está tentando buscar, né? Eu, Alexandre, ela está tentando buscar a felicidade, ela está tentando cortar o cordão umbilical que ela tem com a mãe dela. E eu disse, não, ela está buscando felicidade longe de casa. E aí acabou entrando como título um pouco nessa questão. E, não, é isso. Então, essa parceria eu acho que é super interessante, assim. E aí torna o trabalho coletivo muito mais prazeroso e sempre a favor do produto, né, do filme. Tu estava falando que ele que fala do interior, que é no interior, né? Mas são vários interiores, agora tu dando a sinopse, né? Porque tem o interior emocional, o interior do seio familiar, enfim, são vários interiores, né? Eu acho que é um filme, assim, muito tocante. Eu acho que exatamente por ele conseguir, mesmo assim, se tu pegar ele, assim, ele é um filme que o cenário físico é o interior, né? Eles moram numa casinha, são lavradores, trabalham com a terra. de madeira, humilde. Exatamente. Trabalham na terra e tal. Mas mesmo assim, aquela situação dramática, ela poderia estar inserida em qualquer lugar, seja num centro urbano ou seja num centro rural. Né? Porque aquele tipo de conflito que tem no filme, que é, por exemplo, a briga, né, de uma filha que não aceita o padrasto ou o atual namorado da mãe, né, que às vezes não é bem um padrasto, né, mas por algum problema não aceita. Isso aí poderia estar nas casas, né, da classe média, né? Então as pessoas se identificam muito com esse tipo de história, né? Então eu acho que é um filme que... isso para mim é o que o cinema tem que fazer, ele tem que transcender a história que ele está contando, para que exista uma identificação com o próprio público. Ele possa tirar, né, de alguma forma, o essencial da história e possa levar para a sua própria vida, ou se identificar com a sua própria história, né, de vida, né, que ele vive. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão extremamente curiosos, então a gente vai deixar eles muito bem acompanhados com o curta-metragem Longe de Casa. Foi um prazer enorme te receber aqui no programa, sucesso para teu trabalho particular, assim como para a produtora, e traga novos títulos aqui para o nosso programa. Claro, com certeza, a gente vai sempre trazer, sempre que possível vamos poder exibir mais material. Agradeço pelo espaço e parabenizo pelo programa. Legal, obrigado. Conversei com o cineasta Eduardo Cristófoli, produtor do curta Longe de Casa, que a gente vai assistir a partir de agora. Até a próxima semana com mais uma produção audiovisual aqui do nosso estado. Até lá!